Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de organização do Estado e separação dos poderes. Aqui nessa aula daremos continuidade ao Poder Executivo. Nessa aula, especificamente, trataremos sobre a vacância da Presidência da República, sobre as atribuições do Presidente da República, sobre a responsabilidade do Presidente da República, as funções do Vice-Presidente e sobre os ministros de Estado. Vamos lá? Bom, pessoal, sobre a vacância da Presidência da República, é importante observar que no caso de havendo um impedimento ou uma ausência do Presidente e do Vice-Presidente, prevê a nossa Constituição Federal que serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo de Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, depois o Presidente do Senado Federal e, por fim, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe lá o artigo 80 da Constituição Federal. Acontece que, havendo a vacância dos cargos de Presidente da República e de Vice-Presidente, haverá de ser feita uma nova eleição em 90 dias depois da abertura da última vaga. É o que estabelece o caput do artigo 81 da Constituição Federal. Ocorrendo a vaga, entretanto, nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita indiretamente. Será feita pelo Congresso Nacional. E aí 30 dias após a vacância do último cargo. Então temos 2 possibilidades no caso de vacância do cargo de Presidente e de Vice-Presidente da República. Se acontecerem nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, haverá novas eleições convocadas em até 90 dias da vacância do último cargo. Se essa vacância acontecer nos 2 últimos anos do mandato presidencial, então teremos uma eleição indireta feita pelo Congresso Nacional 30 dias após a abertura da última vaga. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar somente o período dos antecessores. Ou seja, aquele eleito naquele período em que houve a vacância, ele não ficará por 4 anos, mas sim até completar o período. Então, se o Presidente da República e o Vice-Presidente vagam o cargo por renúncia ou por qualquer outro motivo, nesse caso teríamos novas eleições e aí o presidente que fosse eleito, ele somente cumpriria o período dos seus antecessores. Com relação à atribuição do Presidente da República, como já visto lá na aula passada, o Presidente da República no sistema constitucional brasileiro, ele assume 2 funções, a de chefe de Estado e a de chefe de governo. Por conta de assumir essas 2 funções, é que o nosso Presidente da República, ele tem um grande leque de atribuições que lhe é conferida pela Constituição Federal. Enquanto chefe da mais alta direção da administração do Estado, enquanto relações internacionais, enquanto administração federal, as principais delas previstas no artigo 84 da Constituição Federal. Bom, primeiramente cabe observar que compete ao Presidente da República a direção da administração federal. Então ele exerce uma função de dirigente, de diretor da administração federal. E aí, entre outras medidas, cabe ao Presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado e advogado-geral da União, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, nomear o presidente do Banco Central após a aprovação do Senado, presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei e dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar no aumento de despesas, nem a criação e extinção de órgãos públicos, porque aí vai depender do Congresso Nacional, e extinção de funções ou cargos públicos quando eles estiverem vagos. Cabe ao Presidente da República, nessa ordem também, a expedição de regulamentos. Compete, então,
ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Na relação com o Congresso Nacional e na atuação do processo legislativo, compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projetos de lei total ou parcialmente, editar medidas provisórias com força de lei lá nos termos do artigo 62, remeter mensagens e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país, solicitando as providências que julgar necessárias, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, as propostas de orçamento previsto lá na Constituição, prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício fiscal anterior. Cabe ainda atribuições ao presidente da República concernentes à segurança interna, preservação de ordem institucional e harmonia na relação dos entes federativos, de forma que o presidente da República ele exerce o comando supremo lá das Forças Armadas e nomeia os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e promove os oficiais generais e os nomeia para os cargos que são privativos dos oficiais generais. Ele decreta estado de defesa e de estado de sítio e decreta e executa também a intervenção federal. Então percebam que há diversas atribuições ao presidente da República. Para além dessas atribuições do presidente da República, vale notar que é ele quem faz a nomeação para os juízes do Supremo Tribunal Federal e também para os juízes dos outros tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal de Justiça. Então, é atribuição do presidente da República a nomeação desses juízes a essas cortes. Segundo o ministro Gilmar Mendes, trata-se de uma função institucional de altíssimo relevo, que integra o complexo processo de legitimação política dos órgãos judiciários superiores, com a participação dos poderes constituídos, especialmente o Poder Executivo, mediante a nomeação do escolhido, e o Legislativo, no caso o Senado Federal, por meio da aprovação desse juiz escolhido ou dessa pessoa escolhida. A responsabilidade do presidente da República se relaciona diretamente com os crimes de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição Federal vai estabelecer uma seção de crimes de responsabilidade do presidente da República. Esses crimes configuram atos que atentem contra a Constituição, especialmente a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Nessa condição, os crimes de responsabilidade eles vão se caracterizar como uma infração político-administrativa. Percebam que, na verdade, não se trata de uma infração puramente de ordem administrativa, nem puramente de ordem política. Ele encampa um rompimento de duas ordens. Um rompimento de uma ordem política e o rompimento de uma ordem administrativa ao mesmo tempo. Essa infração ela dá ensejo à perda do cargo e à inabilitação para o exercício das funções políticas pelo prazo de 8 anos, segundo a previsão do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Uma questão polêmica que se coloca nesse caso é se o presidente da República reeleito ele pode ou não responder pelos delitos de responsabilidade do mandato anterior, considerando a cláusula de irresponsabilidade temporária
a qual preleciona que o presidente, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função. Existem alguns autores que diriam que é possível que a reeleição ela crie um véu do esquecimento com relação aos crimes eventualmente praticados no mandato anterior. Entretanto, seria muito estranho essa possibilidade. Vamos imaginar a seguinte situação: um presidente já reeleito em dezembro do último ano do seu mandato anterior, ele pratica um desses crimes. E no dia 1º de janeiro ele toma posse para o início de sua reeleição, para o início do seu novo mandato, e aí estaríamos esquecendo aquilo que acabara de acontecer no mês anterior. Então, por essa razão, que alguns autores vão dizer que não seria possível essa limitação temporal. E que, se tratando do mesmo cargo, mesmo que mandatos diferentes, seria possível a responsabilização desse agente político nessa circunstância. Um outro fato polêmico se deu por conta do último processo de impeachment que enfrentamos. Há no parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal a previsão de que a penalidade imposta pelo processo de impeachment, além da perda do exercício daquela função pública, ele ficaria impedido de exercê-la pelo prazo de 8 anos. Acontece que no último processo de impeachment houve um recorte desse parágrafo único, havendo tão somente a penalidade de afastamento daquele cargo, de vacância do cargo de presidente da República, mas não houve a imposição da penalidade de 8 anos de inabilitação para o exercício de função pública. Então, também é uma questão que ficou bastante polêmica aí no último processo de impeachment. O vice-presidente da República, ele tem suas funções próprias e funções impróprias. Como função própria, ele tem o papel de substituir o presidente da República, ele tem o papel de ser o segundo na linha sucessória, então, eventualmente, o presidente saindo do país, estando doente, estando de férias, o vice-presidente assume o seu papel de presidente da República na sucessão ao presidente. Ele participa do Conselho da República, ele participa do Conselho de Defesa Nacional. Então essas são as funções típicas do presidente da República. Agora, como funções atípicas, é possível que o presidente da República auxilie, nos termos do artigo 79 da Constituição Federal, o presidente sempre que for convocado para missões especiais. Com relação aos ministros de Estado, os ministros de Estado, como visto lá no início dessa aula, eles são auxiliares do presidente da República lá na direção superior da administração federal. Eles são escolhidos entre os brasileiros. Com exceção do ministro da Defesa, não há exigência de que sejam brasileiros natos. Todos eles devem ser maiores de 21 anos e no pleno exercício de seus direitos políticos, né? Mas como vimos aí, com exceção do ministro da Defesa, todos podem ser brasileiros, não necessariamente brasileiros natos, mas o ministro da Defesa precisa ser um brasileiro nato. A nomeação dos ministros é livre pelo presidente da República, podendo por ele, então, também ser exonerado a qualquer tempo. O presidente da República tem total autonomia para admitir e para mandar embora qualquer ministro, conforme a previsão do artigo 84, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, com relação à criação dos ministérios, aí há dependência de lei, de autorização legislativa, conforme a previsão do artigo 88 da Constituição. Então, o ministro pode ser nomeado e exonerado livremente pelo presidente da República, mas a criação e extinção do ministério vai depender do poder legislativo. Agora, são atribuições do ministro de Estado ou dos ministros de Estado, além de outras que sejam delegadas pelo próprio presidente da República, exercer orientação, coordenação, supervisão daqueles órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República.
expedir instrumentos para execução de leis, decretos e regulamentos. Tudo isso conforme previsão do artigo 87, parágrafo único da Constituição Federal. Bom, pessoal, por hoje era isso. Nós tratamos sobre a vacância da presidência da República, sobre quais são as atribuições do presidente da República, quais são as responsabilidades e quais são as possibilidades de crimes de responsabilidade do presidente da República, qual é a função do vice-presidente e sobre os ministros de Estado. Agradeço demais a atenção de vocês e espero que tenha sido uma aula proveitosa. Um grande abraço, pessoal!